Honoráveis ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Extramuros Podcast. Sou Washington Clark dos Santos, seu anfitrião. No episódio de hoje, converso com Cleiton Montarroios, CEO da TDIS IT, Soluções Inteligentes, empresa que auxilia organizações a ler, entender, analisar e usar dados de forma confiável e segura. Caro Cleiton, honrado pela tua participação, ao tempo em que agradeço por aceitares a colaborar conosco, compartilhando teus conhecimentos, dou-lhe as boas-vindas e agradeço imensamente pela tua presença e pela cordialidade que a mim dispensastes desde nosso primeiro contato, por volta de 2012, tratando aquela época pelo Sistema Penitenciário Federal, como coordenador-geral de inteligência, acerca da aquisição das primeiras licenças de BI em parceria com a Polícia Federal. De lá para cá, algumas mudanças, porém, contigo sempre vigorou o interesse de nos apresentar soluções tecnológicas ágeis, robustas, eficazes e, principalmente, traduzidas em parcerias altamente sustentáveis. Sou muito grato por essa amizade. Meu caro, seguindo o informal protocolo, peço ao amigo que se apresente e conte um pouquinho sobre a empresa TDIS IT. Dr. Clark, eu me sinto muito honrado, meu amigo, pela oportunidade de poder estar falando para a sua audiência. Tenho acompanhado sua trajetória ao longo dos últimos 10 anos e você é realmente uma pessoa que orgulha esse país por toda a sua história junto à Polícia Federal e ao sistema penitenciário. E é uma história que contribuiu e contribui atualmente através do Extramuros. Eu tenho acompanhado todas as edições do Extramuros desde o início e vejo a importância desse espaço para a gente entender e debater sobre o sistema penitenciário do nosso Brasil. Bom, sobre a TDIS IT, nós atuamos no mercado desde 2016. O nosso foco é transformar dados em ação. Isso é um pouco mais do que transformar dados em informação. Ao longo desses anos, a gente tem se dedicado a ajudar as organizações a ler, entender e falar dados. É um trabalho muito específico, né? E requer um olhar para além da tecnologia, requer um olhar para as pessoas, para os processos, requer um olhar muito atento para entender como tudo se encaixa dentro da organização. A gente costuma dizer que a TDIS é uma boutique de dados, que está alicerçada em dados, informação e ação. Qual a melhor forma para uma organização testar suas vulnerabilidades e coletar evidências para demonstrar o potencial risco cibernético a que está exposta? As estruturas de governos municipais, estaduais e federal estão mais expostas? Por qual razão? Olha, Dr. Clark, muito boa essa pergunta, porque os ataques cibernéticos têm ocupado as manchetes nos últimos anos. E com essa possibilidade da gente estar todo mundo conectado ao mesmo tempo, surge também a necessidade de investimentos em tecnologias que garantam a segurança dos dados. Muitas vezes a gente se pergunta por que determinados incidentes ocorrem nas nossas organizações, mesmo quando a gente fez investimentos altos em tecnologia de proteção do nosso ambiente de TI.
Mas o fato é que o gerenciamento de vulnerabilidades passa principalmente por um processo de análise, mitigação e classificação de falhas de segurança. Daí todo o ciclo de vida de uma vulnerabilidade é acompanhado, desde o início até a correção dessa vulnerabilidade. Eu entendo que não basta investir em tecnologia e processos se a gente não dedicar um tempo especial para o elo principal desse tema, que são as pessoas. Para se ter ideia, uma pesquisa recente de uma empresa americana de cibersegurança chamada ARMS encontrou nessa pesquisa uma enorme lacuna na conscientização sobre os ataques cibernéticos por parte dos seus colaboradores. Quase 25% das pessoas que foram entrevistadas sequer tinham conhecimento sobre ataque de ransomware que afetou a Colonial Pipelines, que é a maior operadora de oleodutos dos Estados Unidos. Cerca de 23% diziam acreditar que a situação sequer teria grandes impactos sobre a indústria de combustíveis. Mas esse ataque fez com que, em maio de 2021, o presidente Joe Biden assinasse uma ordem executiva para reformular a segurança digital dos Estados Unidos. A pesquisa também revelou uma tendência muito perigosa. Revelou que mais de 50% dos profissionais acreditavam que os dispositivos pessoais não traziam ameaças às suas empresas. E a gente percebe então que o grande problema é a falta de conhecimento. Essa falta de conhecimento expõe as organizações a riscos e acaba obrigando as empresas a priorizar a segurança por conta própria, já que os funcionários, seus colaboradores, têm pouca consciência desse cenário de ameaças. O tema é tão importante que lá nos Estados Unidos um grupo bipartidário de membros da Câmara dos Representantes introduziu a Lei Americana de Alfabetização e Segurança Cibernética. Isso é um esforço deles no sentido de melhorar a compreensão do país sobre a segurança cibernética e iniciar, campanhas de conscientização pública. Quando a gente olha para o governo no Brasil, e falando em todas as suas esferas, a gente percebe que há de fato bastante investimento em tecnologias, em processos de segurança, mas existe uma negligência em relação às pessoas. Dificilmente você conseguirá engajar as pessoas a fazerem a sua parte na proteção da organização contra os ataques cibernéticos se elas não entenderem o seu papel nessa missão. Dessa forma, toda a política de segurança da informação deve passar especialmente pela conscientização das pessoas. Tecnologia é fácil, é bit byte, é 0 e 1. Os processos também são fáceis de desenhar e publicar. Mas as pessoas são únicas na sua maneira com que se engajam, pensam e agem no seu dia a dia. Cleiton, investir em tecnologia para implantar e fortalecer processos que garantam a segurança dos dados torna-se fundamental para a proteção contra os ataques cibernéticos. Face à necessidade que pessoas e organizações estejam conectadas por grande período, qual a fundamental providência a implantar e aprimorar em uma organização visando a segurança cibernética? Olha, a primeira coisa é analisar o ambiente da empresa, fazer um diagnóstico das vulnerabilidades e classificar as falhas de segurança cibernética. É preciso entender primeiro quais são as lacunas que devem ser tratadas e quais as portas devem ser fechadas sem engessar a organização. Isso requer, sem dúvida, experiência nas melhores práticas, porque não adianta engessar a organização com tecnologias e processos impedindo que ela exerça a sua razão de existir.
É necessário promover segurança de forma inteligente, porque cada organização tem seu próprio DNA, tem sua própria cultura, e isso deve ser levado em consideração. Quando e como os dados se tornam ativos acionáveis para uma organização? São eles o fator mais crítico da transformação digital em uma organização? Olha, você sabe que espera-se que os volumes de dados digitais atinjam mais de 50 zettabytes em breve. Só para colocar isso em perspectiva, equivale a 57 vezes cada grão de areia em todas as praias do mundo. Então é muita coisa. Mas o grande volume de dados que a gente tem nas mãos hoje não se traduz em níveis equivalentes de ações e insights confiáveis. Isso é um problema, porque os dados nunca foram tão importantes como agora. Aumentou a necessidade de visão de futuro, com insights em tempo real, para poder prever cenários. Então, dados ativos e disponíveis a qualquer momento passam a ser o fator mais crítico da transformação digital. Criar uma cultura de orientação por dados na organização, na minha opinião, vai além das tecnologias utilizadas. É preciso literalmente alfabetizar as pessoas em dados. Isso se tornou tão importante quanto a própria alfabetização primária, por exemplo. Uma pesquisa recente da Capgemini demonstrou que a maioria das decisões numa organização é tomada de forma reativa. A maior parte das organizações permanece com um olhar reativo, voltado para o passado. Isso é o que a gente chama de análise descritiva. Ou ainda uma visão voltada para o porquê aconteceu, ou seja, uma visão centrada apenas no diagnóstico. A pesquisa demonstrou que num processo de tomada de decisão, 23% das vezes as organizações utilizam análise preditiva, ou seja, elas analisam o que pode acontecer no futuro. 18% das vezes as organizações utilizam abordagens prescritivas, ou seja, que forneçam recomendações para melhorar os seus resultados. Agora, apenas 8% das vezes as organizações usam um sistema autônomo, que são sistemas e processos que ajudam usuários de negócios a tomar decisões com a finalidade de atingir um objetivo pré-estabelecido. Então, eu resumiria que ativar dados é tornar disponível a informação a qualquer momento e acessível de qualquer lugar, mas trazendo à tona apenas aquilo que é relevante para a tomada de decisão e que leve de fato a uma ação por parte do gestor em prol dos resultados a serem alcançados pela organização. Para ampliar resultados em um cenário global e digitalmente caracterizado, sem se esquecer dos processos, as organizações dependem cada vez mais de dados e inteligência artificial, visando agilidade e melhores entregas, além da interação com o público interno e externo e mecanismos de detecção que indiquem fraudes e desvios. Seja para a tomada de decisões, para a construção de orçamentos ou para a implantação de políticas públicas, como traduzir essa massa de dados em ações efetivamente confiáveis e sustentáveis? De fato, sua pergunta demonstra o tamanho do desafio que é fazer com que essas coisas interajam entre si e tragam informações relevantes. Quando nós falamos da coisa pública, nós temos ingredientes a mais a serem considerados. E um deles é o
tempo que o gestor tem para planejar e executar uma política pública. Isso requer que o gestor público esteja calçado por tecnologias que agilizem o processo de descoberta dos dados e promova rapidamente as sinapses necessárias para que ele possa atender em tempo e dentro do orçamento estabelecido. Então, diante desse cenário, tempo versus orçamento, a gente olha sem dúvida para tecnologias que disponibilizem ferramentas de inteligência artificial, por exemplo. Mas, como o próprio nome diz, a inteligência é artificial. Então, requer que seja bem implementada para que as coisas façam algum sentido e que os resultados possam ser adequadamente atingidos. Clayton, publicações recentes, apoiadas em dados disponibilizados e divulgados pelo Tribunal de Contas da União, apontam para uma certa lentidão na implementação de gestão da privacidade. Considerando as prescrições da Lei Geral de Proteção de Dados, podemos afirmar que este é o principal desafio nas organizações? Como reverter este cenário? Pois é, o TCU fez uma auditoria, né, para avaliar as ações governamentais e os riscos à proteção de dados pessoais. Essa análise abrangeu 382 organizações e abordou a condução de iniciativas governamentais para providenciar a adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, e as medidas implementadas para o cumprimento das exigências estabelecidas na lei. Nessa avaliação, o TCU comparou as organizações auditadas quanto ao nível de adequação à LGPD e concluiu que 17,8% estão no nível inexpressivo, 58,9% estão no nível inicial, 20,4% estão no nível intermediário e 2,9% estão no nível aprimorado. Daí a conclusão desse diagnóstico acerca dos controles implementados à LGPD apresentou uma situação de alto risco à privacidade dos cidadãos que têm dados pessoais coletados e tratados, né, pela Administração Pública Federal. O fato é que a era dos dados trouxe, sem dúvidas, grandes desafios para todas as organizações, quer sejam públicas ou privadas. Porque, de um lado, a gente tem o benefício da hiperconectividade, mas, do outro lado, a gente tem a preocupação em garantir a privacidade das pessoas. Quando a gente olha para o mundo digital, a gente vê as organizações entre as leis e as duras sanções, porque além de garantir a segurança no armazenamento dos dados, é necessário também fazer a governança desses dados. E para correr atrás do prejuízo em relação ao atraso na adequação à LGPD, aí não tem jeito, né? Tem que a melhor forma é começar a tratar o tema o mais rápido possível. Então tem que montar um comitê, nomear o DPO, são coisas fundamentais para iniciar esses trabalhos. Mas eu quero lembrar a todos que é importante iniciar esses trabalhos com ferramentas que ajudem na automatização desse processo. A adequação à LGPD é uma jornada retroalimentada pelas circunstâncias do cenário que é vivido por todos nós. Então, cada novo cenário questionado pela sociedade resultará em novas medidas de proteção. E se a sua organização não começar essa jornada com metodologias e tecnologias adequadas, sem dúvida vai ter que refazer tudo o que fez. Então percebam que isso não é um processo estático,
ele é um processo vivo e contínuo. A adequação à LGPD é principalmente um processo de gerar evidências para o caso de vazamentos de dados. Esse processo por si só não vai garantir que não haja vazamento. Mas se acontecer, né, se houver vazamento, demonstrará que a organização, a empresa, tomou todas as medidas necessárias para evitar o fato. Por fim, a desafiadora pergunta: a TDIS IT reúne essas capacidades e soluções aptas a apoiar e potencializar as decisões das organizações? Podes comentar sobre elas? Então, posso dizer que a gente acorda e dorme pensando nisso há muitos anos, né? A TDIS se cercou das melhores tecnologias e de ótimos profissionais para potencializar as decisões nas organizações. A gente tem uma equipe multidisciplinar e muito experiente, e falando especificamente do setor público, temos muita experiência no apoio às organizações públicas do Brasil. A gente entende bem a dor e o desafio de ser um gestor público nesse país. Por isso, a gente vive para munir o gestor com informações relevantes, de forma que ele possa impactar a sociedade, implementando políticas públicas que realmente façam sentido. Que o gestor possa se dedicar e preocupar-se unicamente com os cidadãos. Então, posso garantir que nós amamos os dados e tratamos eles com carinho para que você, gestor, tenha capacidade de criar, transformar e revolucionar a sua gestão. Meu caro, caminhando para o final da nossa conversa, agradeço mais uma vez imensamente pela tua colaboração. Foi um prazer falar novamente contigo e deixo agora esse espaço para suas considerações finais. Grande abraço e muito obrigado. Olha, eu que agradeço a oportunidade maravilhosa de poder falar nesse espaço e de poder contribuir um pouquinho com a nossa experiência. A TDIS fica sediada em Brasília, mas a gente apoia organizações em todo o Brasil. Caso os ouvintes, né, desejem mais informações, podem acessar o nosso site em www.tdis.com.br. Muito obrigado pela sua amizade e desejo de coração que continue logrando sucesso com Extramuros. Um grande abraço. Honoráveis ouvintes, este foi mais um episódio do Extramuros Podcast. Sou Washington Clark dos Santos, seu anfitrião, e no episódio de hoje conversei com Cleiton Montarroios, CEO da TDIS IT Soluções Inteligentes. Queres avaliar o conteúdo deste e demais episódios? Acesse www.extramurospodcast.com, Extramuros com H. E, além do formulário para contato e do ícone do microfone para mensagem de áudio, podes, em cada um dos episódios, deixar sua avaliação, clicando no banner da Podchaser. Será um prazer receber tua colaboração. Pela tua audiência, muito obrigado e até a próxima.